Oi, gente, tudo bem? Então, olha só, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto. Só lembrando que, se vocês forem estudar esse assunto por qualquer outro livro, tá lá, realismo, naturalismo, tá? Porque são duas estéticas que são paralelas ali, né? Surgem no mesmo ano. O realismo em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o naturalismo também em 1881, com a publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Por isso que muitos livros, sites, tem lá, realismo, naturalismo, tá? Aliás, né, gente, o século XIX foi um século, assim, muito próspero, né, muito rico, porque você tem avanço na ciência, né, na economia, política, você tem a segunda revolução industrial, você tem, né, a questão do cientificismo, o positivismo, o determinismo, tudo ali no século, né, no século XIX, ok? E no campo da literatura você vai ter as estéticas realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Vamos lá? Então, olha só, o naturalismo surge, né, a partir da segunda metade do século XIX, tá? Em relação de coexistência com o realismo, tá? Como forma de reação ao ideal imposto pela escola anterior, o romantismo. Ou seja, tanto o realismo quanto o naturalismo surgem, né, são prosas, né, são estéticas, ok, ali no estilo prosa, mas surge como uma reação àquela subjetividade, não é, do romantismo, tá, que estava presente, aquele exagero sentimental ali do romantismo, tá? Só que há algumas particularidades. Enquanto que o realismo analisa o perfil psicológico, faz essa crítica, né? Às vezes por meio da ironia, do sarcasmo, ok? Do perfil psicológico dos personagens, ou seja, o indivíduo que está presente na sociedade. Por isso a máxima de Rousseau, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, tá? Enquanto que o realismo analisa esse indivíduo, o naturalismo, ele ama a literatura de tese. Vixe, professor, o que é isso? Estou perdido. A literatura voltada para o coletivo, os problemas sociais que acometem o coletivo. Por isso é que os espaços, né, são sempre analisados, estão sempre na ótica ali do autor. Por isso que o cortiço, né, o cortiço acaba sendo um personagem, né, o espaço, a vila, acaba sendo um personagem ali que é caracterizado, descrito. Na própria obra O Ateneu de Raul Pompeia, a escola Ateneu, né, acaba sendo um local, né, onde a narrativa ocorre, mas também o próprio personagem, né, um personagem ali, né, espacial, tá, ali da narrativa, ok? Em 1881, Aloysio Azevedo lança o romance O Mulato, obra que foi o marco inicial do período naturalista no Brasil. No realismo, você já sabe que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O autor defunto, né? Está morto, né? Quando narra, resolve, não Machado, viu, gente? É o personagem Brás que está morto e volta para contar a sua história, tá? Próximo slide. Aí eu coloquei algumas diferenças entre o realismo e o naturalismo, né, para não haver tanta confusão. Olha só, o realismo ele faz um retrato fiel do personagem, tá? Então, quando ele está analisando Bentinho, Capitu, Escobar, Brás, faz um retrato ali fiel do seu comportamento para com o outro, na sociedade, né, faz um perfil psicológico dos personagens. A narrativa é lenta. Lembra que eu falei para vocês que nas obras realistas os capítulos são curtos. Por serem curtos, causa essa lentidão narrativa. Você pega um livro ali, Memórias Póstumas, por exemplo, 60 capítulos, 70 capítulos. Mas na verdade você diz, eita não, essa obra é muito extensa, muito longa. Aí quando você vai ver, uma página tem 2 capítulos. Às vezes o capítulo é só um parágrafo, 2 parágrafos, tá? É o que vai configurar essa lentidão narrativa.
a interpretação do caráter, né? O caráter do personagem é bem analisado, é bem descrito, mesmo porque é esse caráter que faz alusão, ok, à sociedade, né? Algum desvio moral ou de comportamento ali da própria sociedade. A materialização do amor. O amor deixa de ser algo subjetivo para ser algo mais material. Olha, eles casaram porque ele está interessado no dote dela e ela casou porque ela, na verdade, quer continuar tendo o mesmo luxo que o pai bancava, o futuro marido irá bancar, tá? O determinismo, né? Lembra que a gente até falou muito, né? Será que as pessoas são determinadas pelo meio em que estão inseridas? Filho de peixe, peixinho é? Se meu pai é alcoólatra, consequentemente eu seria alcoólatra? Então a gente falou bastante aí sobre essa questão aí do determinismo e sobre essa relação de causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos, toda reação, né, tem uma reação. A verossimilhança, né? Lembre-se que o realismo ele faz uma denúncia da realidade e de detalhes específicos. Agora no naturalismo, né? Qual o contraste aí? As duas escolas surgem no mesmo ano, né? As duas escolas estão ali juntas. Mas qual é realmente a diferença? Vamos lá. Naturalismo é essa visão determinista e mecanicista do homem. No naturalismo, o homem ele é determinado pelo meio, tá? Por isso que na obra o Cortiço, Pombinha, ela não foge, né, do que ela tem que sofrer, do que ela tem que viver. Rita Baiana também, Bertoleza também. Todas elas são mulheres marcadas pelo meio que elas estão inseridas, que é aquele cortiço, né? Com aquele pegajoso, né? Com aquele, nem sei como fala essa palavra, aquele pegadio social, né? De pobreza, ok? Que está aqui, faz parte ali de um cortiço, ok? Então elas são marcadas por isso, por aquela pobreza, não só material, mas social também, está bem? O cientificismo, né? Então ele se utiliza da ciência para determinar esses personagens. Então ela é prostituta, né? Porque o meio contribuiu para isso, ok? Pombinha mesmo, né? Pombinha é filha de uma beata, né? Quem lê um Cortiço, viu, gente? É uma obra assim interessante. Quem, né, leu ali, Pombinha se destoa, né, de todo o restante ali do Cortiço, porque ela e a mãe, né, a mãe é muito beata, então ela vive à margem ali da religiosidade ali da mãe, mas isso não vai fazer com que Pombinha, não é, venha descobrir os amores da vida e que viva outros amores e extrapole a relação, essa relação que havia na época e que era tão natural, né? Então ela vai extrapolar isso aí. Os personagens patológicos, né? Todos os personagens do naturalismo, eles são marcados, ok, pelo instinto. Para o naturalista, o homem é um ser, é um animal, age por instinto, tá? Então, essa característica da zoomorfismo, né? Que é esse homem animal aí que age por instinto. Só o animal age por instinto, né, gente? Nós podemos pensar e ponderar. Mas para o naturalismo, não. No naturalismo você age por instinto, tá? Então, se você tem um desejo, você precisa saciá-lo. Se você tem um desejo de beber, você precisa beber, tá? Tá aí os vícios, não só aqueles vícios em relação à bebida, cigarro, em relação ao sexo, né? Mas o vício também moral, o vício religioso, ok? Incorporação de termos científicos e profissionais, tá? Aí eu lembrei de um dos poemas de Augusto dos Anjos, né? Você lê, aí são cada termos, sabe? Mas que quando você vai olhar ali, você diz, vixe, que poema nojento, né? Então tem uma frase dele assim, olha, escarra na boca que te beija. Eu sempre digo isso em sala e todo mundo fica, eca, professora, que nojento. Mas olha só, quem nunca beijou o namorado aí, estava aí com goguinho, com a gripezinha e saiu pegando, né? Então, é isso aí, mas, né, que é abordado aí, né, nessa estética naturalista. Essa visão determinista, evolucionista e positivista, né? Mas lembre-se que essa característica aqui, olha,
é a que mais predomina. Porque no evolucionismo, né, o homem tende a evoluir. E na literatura naturalista, não. Por que Bertoleza ali morre, né? A bichinha, né? Leia, gente, eu não vou dar spoiler, não, leia. E positivista, não é? Acaba predominando o determinismo mesmo, né? Porque Bertoleza, para onde Bertoleza iria, né? Que caminhos Bertoleza poderia seguir, não é? Pobre, negra, escrava, não é? Então, uma escrava fugida, não é? Então, veja que o autor, Aloysio de Azevedo, ele acaba retratando as mulheres, as várias mulheres, ok? Que tinham que sobreviver, né? E ultrapassar várias barreiras, não é? Vencer algumas barreiras, né? Então, você tem Rita Baiana, você tem a própria Pombinha, você tem a Beata, lá portuguesa, e você tem Bertoleza, não é? Várias mulheres, várias histórias, vários problemas, mas todas ali naquele mesmo ambiente, o cortiço. Próximo. Outras diferenças, não é? Só vou ler, e aí eu coloquei o romantismo, realismo e o naturalismo. Ó. O romantismo é subjetividade, né? Toda aquela idealização amorosa. Realismo e naturalismo é objetividade. Enquanto que o romantismo está apegado ao passado, o realismo e naturalismo está apegado à contemporaneidade. Houve um errinho aqui, mas vocês não levem isso em conta não, viu? O romantismo, o poeta romântico, né, eles são super individualistas. No realismo as temáticas são mais universal, né? O universalismo está presente. No romantismo você tem o nacionalismo e os personagens são planos, né? São abordados de forma planas. No realismo e no naturalismo, não. Ó, crítica à monarquia, ao clero, à repressão, análise psicológica dos personagens ou análise comportamental dos personagens. Tá? Próximo. É uma época marcada, né? Eu falei já isso aí no início da aula, né? O século XIX é um século rico, né? Um século marcado por várias transformações. Você tem ali também o surgimento do telefone, né? Da lâmpada. Século XIX, né, gente? Segundo a Revolução Industrial, né? No Brasil, a classe média urbana está imersa em uma decadência econômica, né? Lembre-se que falar em avanço, né, em progresso na Europa é uma coisa, no Brasil é outra. Mesmo porque no Brasil, se não me engano, é lá na década de 50, com Juscelino Kubitschek, né, no plano, né, 50 anos em 5, que o Brasil começa a ter algum progresso aí econômico, ok, político, tá? Não foi à toa que menos de uma década depois, em 1888 e 1889, respectivamente, ocorre aqui no Brasil a abolição da escravatura e a proclamação da República. Então, veja, enquanto que na Europa vivia-se a segunda Revolução Industrial, aqui no Brasil nós ainda estávamos discutindo sobre a questão da abolição da escravatura. Que distância, né? E que lacuna. Mas tudo bem. Próximo. As principais características agora só do naturalismo, viu, gente? Abordagem de temas polêmicos, forte influência darwinista, né? Lembra-se de Darwin, né? A teoria da seleção natural, vocês veem isso em biologia, né? Sobrevive o mais apto, o mais forte. Né? Para o naturalista também, sobrevive o mais forte. Bertoleza, né? Ela tem um fim trágico, por quê? Porque no final, mesmo ela tendo enfrentado tantas barreiras, né? Mas ela não foi forte o suficiente, ok? Então ele vai abordar isso aí. Cientificismo é exagerado, tudo tem uma explicação científica, a influência do positivismo, linguagem simples, objetiva, os pintores que acabam recriando as paisagens, né, naturais e o desejo de reformar a sociedade nas obras literárias. Próximo. Principais autores, nós temos Aloysio de Azevedo, Adolfo Caminha, Inglês de Souza e Raul Pompeia, tá? O mais trabalhado são esses dois aqui, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, tá? Aloysio de Azevedo com obras como Mulato, Cortiço, Casa de Pensão, e Raul Pompeia, ele é muito lembrado por sua obra O Ateneu.
Próximo. Aí a Luísa Azevedo, né? Que é o ícone, o grande, né? O representante, né? O bruxo do naturalismo no Brasil. Se coube a Machado de Assis representar o realismo, vai caber, não é, a Luísa Azevedo representar o naturalismo aqui no Brasil, com a obra Mulato, em 1881, tá? O livro, né, o Mulato, não é a nossa obra naturalista mais marcante. Ele abre o naturalismo com a obra Mulato, porém, a obra mais famosa dele é o Cortiço. Né? Que coisa. Causou impacto na sociedade, principalmente entre o clero e a alta sociedade do São Luís do Maranhão. Nessa obra, o Mulato, ele vai abordar temas polêmicos, como o puritanismo sexual, o anticlericalismo e o racismo, tá? Que estão presentes. Em 1890, o naturalismo atinge o seu ápice com obras, né, como o Cortiço, repleta de personagens marginalizados, principalmente mulheres que viviam à margem da sociedade. Lembre-se que aqui no Brasil ainda era muito comum, né, as mulheres serem educadas apenas para o casamento, tá? E nessa obra naturalista você vê Rita Baiana, que está muito mais para a prostituta do que para a dona do lar, né? Você vê ali a figura esqueci, meu Deus, né, gente? Da portuguesa Beata, de Pombinha, ok? E de Bertoleza e tantas outras mulheres aí nessa obra, não é? Impressionante. Próxima. Aí, outras características, né, que fazem parte aí, né? Eu coloquei o Cortiço, viu, gente? Olha, da Luísa Azevedo, né? Toda vez que vocês veem assim, as vilas, né? As vilas de antigamente. Hoje se modernizou um pouquinho, né? Tudo é residencial, né? Tudo é condomínio, né? Mas características, homorfização, né? O homem, ele é movido pelo instinto, por isso que essa questão da sexualidade está tão presente nas obras naturalistas, não é? Temas polêmicos, né? E a questão do determinismo, da seleção natural, no qual o homem é sempre determinado pelo meio, né? Há controvérsias, né? Algo mais? Próximo. Gente, tem o Cortiço em História em Quadrinho, a Bertoleza aqui, ó, gente, não é? Mulher negra, pobre, não é? Tendo que lutar contra tanta coisa, contra o preconceito, o racismo. O próprio fato de ser mulher já impunha a ela, naquele período, né, viver realmente mulher e solteira, né, ainda por cima, não é? Porque na época, né, para você ser respeitada, você tinha que estar casada, né? Se você fosse solteira, mas que você vivia sob a tutela, né, do pai, do irmão mais velho, né? E aqui nós temos aqui a figura aqui de Bertoleza, né? Então tem essa história aqui em quadrinhos, ok? Então se vocês quiserem procurar, eu acho que deve ter o PDF também. Eu vi aqui no Google Imagens, né? Tem também, né, o Cortiço em quadrinhos. É interessante. Próximo, acho que é a última, não disse, né? Respondam as páginas, gente, 21, as páginas 29 a 38 do capítulo 21. E eu estou deixando aqui uma atividade aqui para vocês. Se junte com dois ou mais colegas, elabore uma paródia aí entre vocês, ok? Uma paródia divertida, pode utilizar-se, né, de instrumentos musicais, tá? Escrevam essa paródia sobre o realismo ou o naturalismo, escolha uma das escolas, tá? Se quiserem fazer sobre as duas, façam, mas, né, escolha aí uma delas, ok? E divirtam-se, porque o importante é isso, é divertir-se, né? Dúvidas, perguntas, questionamentos, não? Mas qualquer dúvida já sabe, plantão de dúvidas. E eu quero ver quem é que vai fazer, viu? Quem quiser filmar e mandar para o meu celular, ok? Pode, tá? Então filmem lá cantando, né? Coloca uma terceira pessoa filmando, já que vocês vão estar aí, né? Cada um em suas casas, ok? Faça um videozinho de 1 minuto,
né? Não mais que isso, ok? E mande para mim no meu zap, tá? Tchauzinho, foi um prazer estar com vocês hoje.